Meu Deus, notícia urgente agora, uma bomba acaba de explodir. Flávio Bolsonaro preso. Alexandre de Moraes foi pra cima e algo gravíssimo é revelado neste momento. O que você vai ver agora é a verdade e a realidade do cenário político brasileiro. Algo muito sério está acontecendo agora com a família Bolsonaro logo após a indicação e a confirmação da candidatura do Flávio para a presidência do Brasil. Você vai ver em detalhes, na íntegra e em primeira mão. Só que algo foi revelado no último minuto, agora de última hora, que muda tudo nesse jogo. Vamos ver aqui em detalhes. Você que está acompanhando aqui, já deixe o seu like, o seu joinha. Neste momento, eu conto com o apoio de vocês e fique até o final deste vídeo. Ali o Moraes já deixou alinhavada essa tese de que se o Flávio incomodar, o STF vai tirar da cartola qualquer coisa para acabar com ele. E no caso do Flávio, toda a narrativa já está pronta e já está pronta há anos. Vão ressuscitar o Queiroz, vão ressuscitar a Rachadinha, vão ressuscitar a mansão em Brasília, vão ressuscitar a loja de chocolate e o escambau. Mas vamos começar hoje pelo assunto do momento, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Sei que está tendo a maior discussão, parece que amanhã ele vai fazer um pronunciamento, enfim. Vamos acompanhar. Então, só para deixar registrado aqui, esse TV em Justiça está sendo transmitido no momento em que ainda não se tem a confirmação do que ele quer em troca da sua candidatura. Então a gente vai saber provavelmente amanhã, suponho que ele vai falar amanhã. Mas enfim, tem várias coisas para falar sobre isso. Ó, Folha de São Paulo, Flávio se lança para 2026 como escolha de Bolsonaro sob a resistência do Centrão. Essa foi a notícia que pegou todo mundo na última sexta-feira. Então, o Flávio, ele declarou, ele falou mesmo com as palavras dele, foi no Twitter, fez vídeo, ele disse que ele foi o escolhido pelo seu pai para ser o candidato do PL à presidência em 2026. E essa decisão de lançá-lo à presidência, ela teria sido tomada após uma visita, uma daquelas visitas de meia hora, né? Porque o Alexandre de Moraes dá pouco tempo para o Jair ser visitado, né? Então, uma daquelas visitas de meia hora do Flávio ao Jair, na última terça, lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vamos ver o que o Flávio disse no X, e tá fixado lá até agora no perfil do Flávio. Ele falou o seguinte: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. Prossegue ele. O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro, ninguém aguenta mais. Mas eu creio em um Deus que não abandona a nossa nação. Eu creio que ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. E conclui ele: eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. Então tá lá, não tem discussão quanto a isso, ele foi escolhido do Bolsonaro. Então a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: o Bolsonaro parece que já compreendeu que não vai rolar. Então aquela história de o Bolsonaro, o Jair vai ter que estar na urna ano que vem. Bom, ele pode estar jogando com a candidatura do Flávio para conseguir em troca a candidatura dele próprio, ou ele mesmo, né, já reconheceu que não vai ter como isso acontecer. Isso a gente não sabe. Tudo que eu vou falar aqui é especulação, tá certo? Ninguém sabe o que está se passando ali. Vamos às teses que estão rolando na internet. Bom, a tese dos bolsonaristas
eu assisti a vários canais, assisti ao canal da Bárbara, assisti ao canal do Didi, enfim, vários bolsonaristas estão falando que o Bolsonaro ele estaria precificando o seu apoio, explorando o seu capital político para tentar obter alguma coisa em troca. E o que ele estaria querendo em troca, ninguém sabe exatamente. Então alguns especulam que poderia ser a anistia, ou poderia ser também, além disso, a própria reabilitação do Jair para as eleições do ano que vem. Então pode ser a anistia, pode ser a reabilitação do Bolsonaro para se eleger, ou pode ser também, podem ser as duas coisas. Não sabemos, isso não foi declarado. Então, como por exemplo, a Bárbara falou, ela usou a seguinte expressão: o Bolsonaro ele passaria de chantageado a chantageador. Ou seja, quase todo mundo encarou a candidatura do Flávio, inclusive nos círculos bolsonaristas. Eles encararam a candidatura do Flávio desde o princípio como sendo uma jogada para conseguir algo em troca. Tá? Inclusive, não sou eu que estou falando isso. Os bolsonaristas estão falando isso. Aliás, essa ideia sobre a moeda de troca, eu peguei desses canais. Então, assim, o Bolsonaro, ele sabe que o Flávio, ele teria ali, sei lá, tô chutando, uns 30% dos votos, vai. Tô chutando, pode ser mais. 30%, vamos jogar para baixo. 30% dos votos numa eleição presidencial não é uma fração desprezível, né? Muito pelo contrário. É uma fração de meter medo em qualquer cacique de partido. Ou seja, ainda que o Flávio não ganhe, um candidato com o sobrenome Bolsonaro, ele vai causar um tumulto desgraçado na eleição. O bolsonarismo, ele precisa do centrão para ganhar, e por sua vez o centrão também precisa do bolsonarismo para ganhar. Então, esse capital político do bolsonarismo, que ainda existe, perdeu bastante, mas ainda existe e é muito considerável. Então, esse capital político do bolsonarismo, ele sim, ele é passível, claro, de ser explorado. Ele pode ser precificado, ele pode ser usado para conseguir alguma coisa. Beleza. Então, quanto a isso, eu acho que ninguém discutiu. Os canais bolsonaristas também reconheceram que muito provavelmente era isso, muito antes do Flávio ter entregado o jogo. Então não deu nem 24 horas e o Flávio entregou o jogo. Ele já disse que, sim, ele pode desistir da candidatura, mas que isso, se acontecer, vai ter um preço. Flávio Bolsonaro admite desistir de candidatura. Eu tenho um preço para isso. Então, o que era especulação dos canais bolsonaristas virou realidade. O próprio Flávio, em menos de 24 horas, admitiu que era isso mesmo. Olha, eu posso desistir da candidatura, mas eu vou cobrar. O que ele vai cobrar, não disse. Tudo indica, pelo menos está tendo um rumor, de que ele vai falar amanhã qual que é o preço que ele vai cobrar pela entrega da candidatura dele. A primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu vi isso aí foi o seguinte: mas que raio de estratégia é essa que é entregue ao inimigo em menos de 24 horas? Flávio Bolsonaro lá no Twitter. Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Então parece que ele já está dando ali o tom do que vai rolar. A anistia, pelo menos, será uma das coisas que ele vai pedir em troca. Pelo menos é isso que eu estou concluindo desse tweet dele. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda esse ano. Ou seja, quem é o anti-Lula? É a galera da direita e parte do centrão. Eles são o anti-Lula. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita. Isso aí ele escreveu no Twitter. Mas vem cá, agora sou eu, Ludmilla, pensando alto. Se você quer convencer o seu inimigo
de que a sua candidatura vai atrapalhar a vida dele, dizer, olha, inimigo, eu vou me candidatar, tá? Eu vou atrapalhar a sua vida. Por que você já vai entregando logo o jogo, dizendo que você não quer a presidência coisa nenhuma? Que você só tá usando isso para negociar alguma coisa que você nem quer, na verdade. Coloque-se, tá? Você aqui é o espectador do TV Injustiça, você tá assistindo aqui essa live. Se coloque no lugar da outra parte, do inimigo do Flávio Bolsonaro, tá? Você é a pessoa que tá negociando com o Flávio. E você vê o Flávio falando um negócio desse. Ah, não, eu posso desistir e tal. Se vocês me pagarem o preço que eu quero, eu desisto. Tá? Você tá negociando com o Flávio, se coloca no lugar dele. Você não se sentiria aliviado porque você já sabe que, na verdade, o Flávio não quer a presidência. O Flávio quer utilizar este capital político para obter alguma coisa, que não é a presidência. Ele já está dizendo de cara, pô, eu posso desistir, não é isso bem que eu quero. Então, nesse caso, se você é o inimigo do Flávio que está negociando com ele, o que você entregaria para ele nessa troca? Se entregar. Se você entregar alguma coisa para o Flávio, vai ser algo muito menor do que o que ele está pedindo. Pelo menos isso é o que eu, assim, enxergo num primeiro momento. Se ninguém é obrigado a concordar comigo, eu estou aqui pensando alto, eu estou dando a minha opinião sobre esse assunto. Eu não entregaria 24 horas depois o que eu estou pensando. Mas enfim. Tem uma coisa, uma obviedade que eu pensei logo assim que houve o anúncio da candidatura, e eu não estou vendo ninguém colocar essa obviedade na equação. Porque estão colocando a equação, né? Os canais bolsonaristas estão dizendo, não, o Flávio ele vai entregar a candidatura ou pela anistia, ou pela candidatura do Jair e tal. Só que estão esquecendo de um elemento. E é um elemento que eu considero absolutamente essencial, que não está sendo levado em consideração. Pessoal, o Bolsonaro, o Jair e o Flávio, eles estão querendo, certo? Todo mundo já sabe, estão querendo negociar a candidatura do Flávio em troca de alguma coisa. Isso aí tá claro. Mas vem cá, se basta uma canetada mambembe para tirar o Flávio da disputa, para escantear o Flávio, coisa que o Moraes faria, com 2 palitos. Vocês acham o quê? Que o Moraes não tiraria o Flávio da disputa com 2 palitos? Sim, um estalar de dedos. Se basta uma canetada para escantear o Flávio, o fato é que, no final das contas, ele não vai ter nada para negociar, se o sistema quiser. Se o sistema quiser tirar este capital de negociação do Flávio, o sistema tira. E tira com uma canetada. Vocês estão lembrados daquela decisão do Alexandre de Moraes que colocou o Jair em regime fechado? Decisão de agora. Falou que era por causa da vigília do Flávio, não sei o quê. Então, essa decisão de agora já deu sinais de que o Moraes vai para cima do Flávio se e quando ele considerar conveniente. Vocês lembram? Aconteceu agora o caso da vigília, que o Flávio convocou. Aquela decisão que eu li aqui no TV Injustiça, a decisão toda baseada na vigília. Só teve um parágrafo pequenininho que ele inseriu lá rápido falando da tornozeleira, que foi violada. Mas toda a decisão foi fundamentada na vigília, considerando aquilo ali um ato criminoso, um ato de uma organização criminosa, já colocando ali, alinhavando, já costurando, para quando precisar, uma criminalização do Flávio. Ali o Moraes já deixou alinhavada essa tese, de que se o Flávio incomodar, o STF vai tirar da cartola qualquer coisa para acabar com ele. E não precisa ser nada criminoso, não. Qualquer convocação de vigília serve. Todo mundo sabe que não precisa nada. Se o STF não tiver nada contra o seu inimigo, ele inventa. E no caso do Flávio, toda a narrativa já está pronta e já está pronta há anos.
Vão ressuscitar o Queiroz, vão ressuscitar Rachadinha, vão ressuscitar a mansão em Brasília, vão ressuscitar a loja de chocolate e o escambau. Se o sistema quiser retirar do Flávio o ativo que ele tem para negociar, o sistema vai fazer. Eu não vi os demais analistas considerando essa variável. Eu sei que é uma variável inconveniente nessa equação. Esse elemento que eu estou colocando aqui é muito inconveniente. Mas ele existe, ele é muito real. E ele já está ali, na beira de campo para entrar. Já está no aquecimento. Então, com essa jogada de anunciar uma candidatura e dizer que vai cobrar algo em troca, e vai ser, e claro que não vai ser algo barato, vai ser algo caro. Com essa jogada, o Flávio, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele vai colocar em risco não apenas o mandato dele de senador e a sua futura elegibilidade para as próximas eleições, mas ele vai colocar em risco a liberdade dele também. O Flávio, ele tá lá quietinho, ele podia ficar lá, se perpetuar lá como senador. Salvar pelo menos isso. Mas com essa jogada de agora, eu vejo que ele colocou um alvo imenso no meio da própria testa.